Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui para você. E hoje começa uma série para a gente falar sobre planejamento de capacidades, tá? São 5 vídeos explicando 5 dicas que você precisa saber quando o assunto é planejamento de capacidades. E aqui é planejamento de capacidade no curto prazo, médio prazo e longo prazo, tudo aquilo que você realmente precisa saber para resolver os seus problemas com capacidade, resolver os atrasos, enfim, realmente manter o processo organizado. Nesse primeiro vídeo, a primeira dica e qual é esta dica, tá? Construa uma base de capacidades. Aí você que acompanha os vídeos já deve estar pensando, né? Lá vem você de novo falando sobre construção de bases. Pois é, essa é a base, como o próprio nome diz, é a base do processo de planejamento. Eu sempre falo sobre base de materiais, base de portfólio, base de demanda, base para estruturar um estoque de segurança e capacidades não poderia ser diferente, tá? Você precisa construir uma base para você poder entender o que está acontecendo no seu planejamento de capacidades. E essa base, o que ela é, tá? O que é isso? Linha e coluna com todas as informações estruturadas. Código do produto, máquina, ferramenta. Na verdade tem que ser o contrário, tá? Porque ela precisa partir da máquina, tá? Então, máquina, ferramenta, os produtos que são produzidos nessa máquina, produção por hora, o tamanho de lote, eficiência da máquina, enfim, você vai construindo cada uma das informações primeiro como se você tivesse um cabeçalho ali do que acontece com aquela máquina, a ferramenta que é utilizada naquela máquina, se você tiver ferramenta, e os produtos que podem ser produzidos ali. Construiu o cabeçalho, você começa a conectar os históricos. Então, nos últimos 6 meses, por exemplo, ou nos últimos 12 meses, se você tiver essa informação, quanto foi produzido mês a mês, semana a semana, daquele produto, naquela ferramenta e naquela máquina. Então, você conectou todo o histórico para você entender o que aconteceu, tá? Historicamente, o que aconteceu. Ponto, você tem todo o histórico construído. E aqui também entra histórico de eficiência, você vai conseguir captar todo o histórico de trocas. Provavelmente você vai, só de olhar para a base, você vai entender, nossa, esse produto ele foi produzido nessa máquina, nessa outra e nessa outra, em 4 máquinas diferentes ao longo dos últimos 6 meses. Opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Será que eu não poderia, no próximo ciclo de planejamento, organizar para que esse produto ficasse especializado em uma máquina só? Isso traz muita, mas muita eficiência para o processo produtivo, tá? Então, essa é uma das visões que você pode ter quando você constrói essa base de capacidades. Então, você tem o histórico, eu dei um exemplo, tá? Você vai tirar muita informação dessa base de capacidades, esse é um exemplo só. Montei o histórico, agora eu começo a conectar a posição presente, tá? Porque esta base é para você entender o que está acontecendo, construir algum processo, algum projeto para melhorar o que aconteceu, entender o momento presente e projetar o futuro, tá? Então, histórico, agora a gente entra no momento presente. Nessa mesma base, você vai ter que encontrar alguma forma para conectar o estoque dos produtos. Então, você vai ter a posição atual ali do estoque, carteira de pedidos, enfim, para você entender quanto você precisa produzir. Isso precisa ficar no mesmo lugar. Pode ser que você tenha uma outra base que você olha os estoques de produtos, mas isso precisa de alguma forma estar conectado aqui para você conseguir projetar o quanto você vai produzir. Então, legal, tenho a posição presente. Agora a gente vai para o futuro. Aí você começa a conectar projeção de demanda, quanto vai ser vendido. E nessa mesma base, tá? Só vou dar um passo atrás, tá? Nessa mesma base, você também pode conectar o histórico de venda do item, para você entender o quanto isso está descolando, ou você consegue conectar com uma outra base que tem o histórico de vendas e tem o histórico de estoque também. Enfim, você precisa encontrar uma forma para ter todas as informações na mão para poder tomar a melhor decisão. Então vamos voltar para a base de capacidades. Histórico de demanda, posição atual de estoque. Com isso, você começa a construir a sua visão futura de produção conectada à sua capacidade, tá? E aí você consegue simular o que vai acontecer. Ah, e se eu produzir esse item aqui, o que acontece? Eu vou ter muitas horas.
Você conecta a mão de obra também, eu não vou ter mão de obra aqui nessa semana. E estas simulações, elas começam a trazer sensibilidade para você. Você começa a entender o problema com mais profundidade, tá? Eu trouxe alguns exemplos. Nas próximas dicas eu vou entrar mais em detalhes sobre como utilizar essa base, como trabalhar o curto prazo, o médio prazo, o longo prazo, como trazer inteligências de consolidação para essa base, para você conseguir fazer uma análise mais precisa, enfim. Guarda essa dica, aplica, constrói a sua base de capacidades. Eu tenho certeza que só a construção da base já vai te trazer uma visibilidade para o processo que você não imagina. E só a visibilidade ali, só com a visibilidade você vai tirar um monte de informação e vai conseguir entregar muito resultado com isso, tá? Acompanhe as próximas dicas. Esse foi o primeiro vídeo, são 5 dicas, como eu falei. Acompanhe as próximas dicas ao longo dos próximos dias, ok? Um abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau.